Olá pessoal, e hoje eu trouxe mais um vídeo interessante aqui no canal para vocês. Hoje nós vamos falar dos 13 certos sobre a administração de medicamentos. Antigamente se falava em 5 certos, foi aumentando para 9, depois para 11 e agora estão em 13 certos, né? Medicação certa, paciente certo. Isso porque, pessoal, os órgãos responsáveis, a Anvisa, o Ministério da Saúde, cada dia se preocupando mais com a saúde, né, a segurança do paciente, enfim, na verdade, né? Então, assim, porque é muito sério o preparo de uma medicação, a administração de uma medicação, qualquer coisa que acontecer aí de anormal, qualquer erro, isso pode causar danos ao paciente. Então, foram sair aumentando mais os cuidados com a administração de medicamentos durante o atendimento. Então, eu vou falar aqui para vocês de cada um e vocês vão se inscrevendo no canal, deixando seus joinhas, fazendo seus comentários e vamos aqui para o primeiro dos 13 certos. O primeiro, pessoal, é sobre a prescrição médica. Tudo começa com a prescrição médica. O que tem que ter na prescrição médica? Claro, o nome completo do paciente, né? Que a gente tem que chamar o nome completo do paciente. Tem que ter também nessa prescrição a data do nascimento do paciente, o nome do prontuário, a data da receita. Por quê, gente? É importante focar nisso aqui, na data da receita, porque a receita aqui no hospital, ela tem validade de 24 horas. Passadas as 24 horas, o médico vem novamente e vai avaliar o paciente, vai rever aquelas medicações. Será que é preciso continuar com antibiótico? O paciente continua com dor, vai tomar analgésico, enfim. É preciso focar aqui na data. Nós da saúde, da enfermagem, a gente precisa ter atenção nisso aqui para não pegar uma prescrição médica com a data vencida e aí seguir tudo que está prescrito, né? Estando já ultrapassado. Então vamos para o segundo aqui, que é paciente certo. Você chega na enfermaria com a bandejinha, você tem que chamar seu paciente pelo nome, né? Se tiver lá 2 pacientes com o nome João, você vai para o sobrenome dele, né? Qual o sobrenome? Vai conferir. Nas instituições particulares, o paciente tem aquela pulseirinha, né? Que tem o nome dele completo, tem a data do nascimento. Então, você vai conferir aquela pulseirinha do paciente. Mas em alguns hospitais públicos não tem esse sistema de pulseirinha, né? Então, a gente tem que conferir direitinho o nome do paciente. O terceiro certo aqui é a medicação certa. O que é que meu paciente vai tomar? Será que ele vai tomar um comprimido, um comprimido em forma paracetamol em forma de comprimido? Será que ele vai tomar um antibiótico injetável? Ou ele vai tomar um antibiótico em comprimido? Será que ele vai tomar um sedativo? A gente tem que saber, gente. A gente tem que conhecer um pouco de medicamentos para a gente entender o que é que a gente está administrando ali no paciente. Será que vai ser usar um creme, alguma coisa, né? Tem que entender um pouco. Então, aqui é a medicação certa, entender o que medicamento o paciente vai tomar, insulina, sedativo, enfim. Vamos para o quarto, validade certa do medicamento. Gente, pessoal, todo medicamento tem sua validade. Na verdade, tudo tem sua validade. Então, aqui, na maioria das vezes, geralmente, os medicamentos, eles têm validade de 2 anos. Então, quando você tiver lá, técnico de enfermagem, que isso vem muito pra gente, preste atenção na validade do medicamento quando você estiver ali manipulando. Eu já me deparei com medicamentos vencidos e eu conferi pela cor da substância que era diferente do que eu conhecia, né? Ele estava com uma cor diferenciada. Geralmente os medicamentos vencidos, eles mudam um pouco a cor ali, a consistência, né? Então, conferir a medicação, conferir a validade da medicação.
O quinto, vamos à apresentação da medicação. Ela se apresenta em quê? Em comprimido, a forma que o fármaco se apresenta. Em comprimido, em frasco ampola, se apresenta em creme, pomada, em quê, né? Uma glicose a 10%, uma glicose a 50%. É diferente de uma ampola de cloreto de potássio, né? A gente tem que ter cuidado para não confundir esses dois, que são bem semelhantes, né? Então, assim, a apresentação correta é importante. Vamos aqui para o 6. Dose certa, gente. O 6 aqui é sobre a dose certa do medicamento. Se o médico prescreveu ceftriaxona de 500 miligramas, o paciente é o paciente pediátrico, paciente adulto, você tem que conferir 500 miligramas, o paciente ele vai tomar de 500 miligramas, ou se só tem no posto uma ampola de 1 grama, mas foi prescrito ali 500 miligramas, você tem que ter cuidado para na hora do preparo, na hora de diluir ali, da reconstituição, você aplicar o que foi prescrito, né, gente? Então, dose certa que é importante, conforme o paciente adulto, pelo peso, vai aí também, né, a medicação vai de acordo com o peso, né, isso. Vamos para o 7º, compatibilidade certa. O que é isso, gente? Compatibilidade. A gente tem que saber se um medicamento ele é compatível com o outro. Por exemplo, tem paciente que toma Prolopa e ao mesmo tempo toma Mantidan e toma antipertensivo. Às vezes, um pode cortar o efeito do outro, ou pode potencializar ou diminuir o efeito do outro. Às vezes eles não são compatíveis. Então a gente tem que ver essa compatibilidade para administrar de forma correta. Às vezes você administra um Prolopa com o outro, aí o paciente fica sonolento, né? Então tem que ter esse cuidado aí com essa compatibilidade. Tem que conhecer também sobre isso aqui. Já o 8º, orientação ao paciente. Pessoal, quando vocês preparam a bandejinha que vocês vão lá para a enfermaria, você chega na enfermaria, se apresenta ao seu paciente, né? Ô, fulano de tal, bom dia, seu João, bom dia, dona Maria, eu me chamo Josinélia Matias, estou aqui hoje no plantão com o senhor, vou passar aqui 12 horas de plantão com o senhor, venho aqui de tal e tal hora para lhe medicar, enfim, se apresenta, né? Diga ao seu paciente, se ele perguntar que medicação é essa que eu vou tomar, olha lá, aquele certo lá de trás, né, que a gente tem que saber um pouco sobre medicação, orienta ele, ó, o senhor vai tomar um analgésico ou vai tomar um antibiótico para um processo aí inflamatório, infeccioso, esse antibiótico vai ser aplicado de tal em tal hora, enfim, orientação ao seu paciente, né, que é importante, o que ele vai tomar, a via de administração, vai tomar antibiótico via oral, vai tomar injetável, fala direitinho, né, explica direitinho ao paciente que é importante. O 9º, via de administração certa, temos que saber, tem algumas medicações, gente, que tanto pode, digamos, injetáveis, a exemplo, injetáveis, tanto pode ser injetado por via intramuscular profunda ou por via endovenosa, né? Por via subcutânea. Então a gente tem que saber como foi prescrito, como tá lá na prescrição. O primeiro, né? Primeiro dos 13 e 7, prescrição médica. Leia direitinho como foi prescrito o ceftriaxona. Ele vai ser colocado no soro, ele vai ser injetado direto na veia, ou vai ser intramuscular, enfim, a via certa, que é importante, né? Via de administração certa. Um fármaco, como eu falei, ele pode ter várias vias. O 10, hora certa. Temos que seguir essa hora certa. Tem antibiótico, por exemplo, né? E isso porque, gente,
para a eficácia da medicação, a eficácia do fármaco. Por isso que a gente tem que seguir a hora certa. Digamos, um antibiótico que é aplicado de 12 em 12 horas. Tudo bem, você pode antecipar meia hora antes daquele horário. Você abriu lá o prontuário, o paciente vai começar a tomar às 6 horas da manhã. Aí você, de 12 em 12 horas, você vai abrir naquele outro horário, né? Então tem que respeitar o horário para que a medicação venha fazer efeito, venha ter sua eficácia, o tempo dela, tem que respeitar o tempo, de 6 em 6 horas, é porque aquela medicação vai fazer efeito de 6 em 6 horas, né? Para dor, no caso. Então, vamos aqui para o 11, tempo certo da medicação. Toda medicação, gente, a ação tem sua ação esperada, né? A gente tem que ver aí o tempo certo do fármaco. Exemplo, os antibióticos, né? Quando se prescreve um antibiótico de 12 em 12 horas, significa dizer que a cada 12 horas ele vai agir ali, ele vai eliminar aquela bactéria, né? Aquela bactéria vai morrendo mais e mais. Tem que ser aplicado nesse intervalo de 12 em 12 horas para que aquele processo inflamatório, aquele processo infeccioso, ele venha cessar, né? Ser ali eliminado. Então, o tempo certo, a ação esperada da medicação. Já o 12, ação certa. Gente, essa questão de ação certa, né? É sobre as questões as reações adversas. Às vezes você toma um simples paracetamol, você tá com uma dor, toma um simples paracetamol, de repente vem outra dor, uma dor no estômago. O paracetamol, ele se liga ali a proteínas do estômago, então vem aquela dor do estômago, né? Então é de se esperar uma reação adversa dessas medicações. Você toma, por exemplo, um sedativo ou uma medicação, um antihipertensivo, de repente você tem uma hipotensão arterial, né? É uma ação aí adversa. E por último, pessoal, o 13, dos 13 certos, é registro certo. Ou seja, tudo que você fez, né? Aquela medicação, aquele preparo todinho, preparou o medicamento para o paciente, administrou ali na hora certa, quer que você venha aqui, o registro certo. Você vai no prontuário do paciente registrar a hora que você administrou o antibiótico, né? Falar do antibiótico, qual foi a via que você administrou, relatar alguma coisa que seu paciente, alguma queixa do seu paciente, né? Colocar ali no prontuário, assinar, porque ali a equipe toda vai ter acesso àquelas suas informações, tem que estar de forma legível, né? Aqui no prontuário, na forma do registro certo, né? Então, aqui, pessoal, é importante a gente saber tudo isso, para a gente fazer um atendimento de forma coerente e que o nosso paciente venha ter aí melhoras. Esse é mais um vídeo que eu deixo aqui no canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aqui das questões dos 13 certos sobre a administração de medicamento. O quanto é importante a gente prestar atenção, seguir o passo a passo para estar fazendo aí um atendimento de forma correta e com